o terceiro vídeo. Estamos indo para o terceiro vídeo, eu acho que é quarto, não sei, me perdi aqui. Mas vamos lá. Olha só. Jesus, Yeshua, ou Yahshua, ele está se referindo aqui, falando com uma pessoa, sobre os rituais para ficar bem com Deus, não é? Em relação à obediência à lei e às suas ordenanças, conforme está escrito no livro de Vaikra, ou Levítico 1:17, não é? A expiação pelos pecados. Essa expiação pelos pecados exigia o boi, oferecer o boi, o cordeiro, a rolinha ou pombo, de acordo com as suas condições financeiras da época, não é? O Vaikra também, capítulo 4, versículo 1, Vaikra, capítulo 4, o versículo 1, o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 16, do versículo 1 a 34, também vai falar sobre confissão de pecado. O Levítico, que é o Vaikra, também capítulo 7, do versículo 1 ao 10, vai falar sobre purificação de máculas e restituição. Aí estão falando de ofertas. Essas ofertas aí, elas não eram dinheiro, não, que levava ao sacerdote, ao levita, ao sumo sacerdote, lá no templo, tá? Essas ofertas, elas é chamada de korban em hebraico. Essas ofertas eram animais ou comidas ou cereais para adoração, para festa, etc. Mas tudo isso servia para sustentar os levitas, o sumo sacerdote e o sacerdote no templo. Ok? Nunca foi moeda, nunca foi dinheiro, nunca foi cartão, nunca foi o seu ouro, nunca foi nada disso. Correto? E havia também a oferta pela culpa, a Hashan, em Levítico 13 e também 14, versículo 8. Mas presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Dessas ofertas e sacrifícios para perdão dos pecados, para relaxamento dos ret. Pecado em hebraico é ret, para perdão dos crimes imbuídos ali na Torá, os crimes civis, os crimes de origem de Código Penal de Moisés, de punição de morte, aquela coisa. Então, alguns erros de apontaria, porque pecado significa errar o alvo, alguns deslizes e fraquezas que o povo ali cometia, para receberem um relaxamento, a compreensão, não é? Eles levavam animais, boi, bode, cabra, cordeiro, carneiro, aves, rolinhas, pombos, levavam comida. E já naquele tempo havia dinheiro, viu, meu querido e minha querida? Porque antes de existir a lei do dízimo, incluída na Torá, antes de existir a tenda, o tabernáculo e o templo, existiu Abraão, o pai Abraão. E o pai Abraão comprou o campo de Maquipela do rei do Egito para fazer ali a tumba, não é, de Sara, sua mulher, ou Sarai, Sara, sua esposa. E ele comprou e fez o seu mausoléu, onde ele foi sepultado, Sara e os seus descendentes. Portanto, 600 ciclos de prata, de cobre, de ouro, etc. Também no tempo do rei Davi, ele comprou um terreno para oferecer centenas de bois como holocausto, como um sacrifício a Deus. O dinheiro sempre existiu no mundo. Isso é conversa fiada, é conversa para boi dormir. É uma desculpa de estelionatários, de sem vergonhas, de gente que não vale nada,
de exploradores que querem tomar o seu dinheiro, porque eles só pensam nisso. Então, para cada tipo de pecado, de erro, para cada tipo de situação, havia ali um peso, havia ali um animal de grande porte, pequeno porte, enfim. E as pessoas, geralmente, elas criavam, eles eram camponeses, agricultores, eram pastores de ovelhas, eles cuidavam de bode, de cabra, de carneiro, de cordeiro, eles tinham gado. Eles lidavam com a agricultura, sabe? Então eles tinham para levar no tempo. O problema é, se deu um tapa na cara do outro, se deu um soco na cara do outro, se deu uma pedrada, se bateu, se mexeu com um, mexeu com o outro, se fez aquilo, é simples. É como hoje, eu vou lá, eu mato, eu roubo, eu estupro, é isso, aquilo, eu atropelo, eu dirijo bêbado, eu acabo com a vida da pessoa e simplesmente eu vou lá e pago uma fiança. O delegado afiancia ali um valor, eu pago e saio, respondo em liberdade. E tendo tempo suficiente para fugir, né? Para se imiscuir, para, enfim, sumir, para não pagar a pena, não pagar o preço da culpa. Então, o que eu quero te dizer, essa história de Jesus, Mateus 5, 23, 24, ele está falando, bom, olha, deixa eu te falar uma coisa. Antes de você ir oferecer a sua oferta, a sua corbã, não é? Ó, a PMI emprosten, tiasisterion sou donron, e pagon proton, dialasonson adelpos, kaitoten, ergomai, prosperon sou doron. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Não adianta pagar. Ei, pastorada, vocês que gostam de inventar, de mentir, de enganar os seus adeptos, suas ovelhas, os crentes, os membros da sua igreja, para de mentir para as pessoas. Para de mexer com o emocional, de chantagear as pessoas. Para de ser obsessão na mente das pessoas. Para de ser curandeiro, charlatanismo. Para de vender bem-estar e cura, porque tudo está aqui dentro da pessoa. Para de colocar preço. Se você fazer essa campanha, se você pegar o feijão, se você pegar a gravata com sangue, se você pegar o chapéu, se você pegar a camisa com sangue, se você pegar a água, se você pegar o propósito, se você pegar o anel de Salomão, se você pegar o terço, se você pegar a imagem, se você pegar o pãozinho, se você pegar... o que mais? É tanta coisa que inventam, né? Se você pegar a água que veio lá de Israel, ou a água que veio do Rio Jordão, se você pegar uma raspa da pedra dos muros das lamentações ou do túmulo de Jesus, se você pegar isso, aquilo, se você comprar o mezuzá, o escudo da fé, se você comprar isso, a camisa, o logotipo, você vai ser curado, as portas do emprego vai abrir, bênçãos virão sobre ti, isso, aquilo outro. Isto é comércio, é banalização, isto é vendas, é mercantilização, isso é safadeza, é exploração da fé, exploração da mente ingênua das pessoas. Vocês estão envenenando, colocando coisas ruins na mente das pessoas, para as pessoas ficarem viciadas, presas a vocês, e vocês sustentando-se delas, do dinheiro delas. Você observa que não tem uma corbã, não tem uma oferta, não tem um bode, um carneiro, um cabrito, uma cabra, não tem uma rolinha, não tem um pombo, não tem uma comida, legumes, não tem um cereal que se dê para adquirir cura de alguma doença no tempo de Moshe, no tempo de Moisés. Não tem comercialização de fé para com doença. E por que hoje tem? Porque hoje você paga.
Por isso que Jesus está dizendo, antes de você ir oferecer isso no altar, essa corbã, esta oferta, você primeiro reconcilia-te com o teu próximo. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão e então, voltando-se, faze a tua oferta. O perdão de Deus aqui era concedido, era um relaxamento, não é? Mas Jesus, ele destaca isso. No tempo de Jesus, haviam as doenças, a lepra principalmente, e não se dava nenhuma oferta ao templo, ao tabernáculo, ou à tenda, ao tabernáculo e futuramente ao templo. Não se dá nenhuma oferta, não se dá nenhum dízimo em troca de bênçãos ou de cura de doenças físicas ou mentais. Não se faz nenhum sacrifício ou propósito de envelopes de dinheiro, eles apenas isolavam o doente. Eles isolavam o enfermo. Rapava-se a cabeça, os cabelos, a barba, os pelos e orientavam o banho, purificação e cuidados. 7 dias fora do arraial de Israel. 7 dias fora, no isolamento, se cuidando, se tratando, para não contaminar outras pessoas. Agora veja como é importante os sentimentos dentro de nós. Você entende que no tempo do dízimo, que não era dinheiro, era alimentos e animais, no tempo de se pagar, no tempo de se, pagar não, no tempo de se entregar algo, a oferta para o altar, para a expiação, aos legumes, as frutas, enfim, os animais, não é? Para holocaustos, para expiação, para perdão de pecados. Não havia especificamente nada para cura de doenças como lepra. O que havia era a aplicação do conhecimento extraído lá do Egito, da alta medicina do Egito, que Moisés vai aplicar, e também dos sumérios, para reparar, restaurar, diminuir, combater o efeito da lepra no corpo da pessoa. Nem todas as pessoas morriam de lepra, mas havia um conceito de que lepra se pegaria por uma crença, por questão de pecado e de desobediência. Veja o perigo que os religiosos conseguem fazer na sua cabeça. Portanto, a atitude, os meios para a cura da lepra não era imposição de mãos, não era oração, não era beber água ungida, não era pegar lenço ungido, não era frequentar lugares sagrados, não era pagar em moedas, em dinheiro, não era dar nada para o templo. Era obedecer uma ordem mais atrelada à medicina, à técnica, aos cuidados, de não se contaminar mais, de contaminar as pessoas. Passava-se por uma avaliação bem profunda, uma avaliação bem técnica, bem minuciosa, com todos os detalhes, para saber se realmente aquela pessoa estava com lepra mesmo, estava desenvolvendo a lepra ou não, se estava diminuindo ou estava aumentando. Passava-se de 7 em 7 dias pelo sacerdote e ele fazia essa análise, né? Ele fazia essa checagem, não é? Para ver como é que estava. Se estava curado, ele falava, é limpo, seja bem-vindo. Se não, é abominável, está doente, tem que se tratar. E dava lá as orientações para a pessoa se banhar. Naquele tempo já existia plantas, ervas medicinais que se usavam para combater doenças. Você está entendendo?
Assim como o Eterno orientou o profeta Isaías a não colocar a mão sobre a cabeça de Isaías, a não ungí-lo com óleo, a não obrigá-lo a fazer uma campanha, a frequentar um lugar. Mas, disse Deus a Isaías, volta e diga que Ezequias faça emplastro, amasse folhas de figo e coloque sobre os seus tumores, as suas úlceras, e ele se curará, se restaurará, e ele não morrerá, ele viverá. Está entendendo? Que a sua cura está mais fácil e ela é franca, ela é gratuita, está nas suas mãos, está na sua casa, está na homeopatia, está na fitoterapia e também está no seu médico oncologista, também está no seu médico cardiologista, endocrinologista, está no seu médico psiquiatra, no seu médico psicólogo, está nos remédios convencionais. Mas minimamente, não está no engano, na sugestão, na hipnose, não está no sabotar, não está no te enganar, não está no toma lá da cá, paga que recebe. Não existe isso na história espiritual do povo hebraico. Não existe isso na história espiritual de relacionamento com Deus. Os homens criaram isso para ficarem ricos e milionários. Enganam você, depois você fica frustrado, piora o seu estado e você morre. Eu quero que você entenda que você pode se curar, que você pode usar de todos os recursos. E só através da sua mente, da sua determinação, do seu acreditar, você pode se curar. Você pode melhorar, controlando o nível de humor, o nível de cortisol, dopamina, serotonina dentro do seu cérebro. O ânimo, a alegria, o sobrepujar, o ocupar o tempo, pintando quadros, pintando porcelanas, fazendo crochê, terapias, com amigos, com colegas, caminhando na praia, caminhando no parque, pescando, nadando, jogando bola, fazendo algum exercício, se alimentando bem. Você consegue a sua cura sem gastar o seu dinheiro. Com pastores e muitas vezes com padres e com religiosos que são mentirosos. Agora, presta bem atenção nisso. Você já entendeu? Você já viu que no tempo de Moisés e no tempo de Jesus, não se pagava para receber cura. Nada, nem se comprava nada. Apenas seguia uma ordem com conhecimento medicinal de se afastar do arraial, tomar banho, se limpar, se purificar, se cuidar, se higienizar, fazer as asepsias, se alimentar corretamente para conseguir a cura. Os leprosos conseguiam a cura dentro de um padrão de medicina, ok? Dentro de um padrão de higiene e de alimentação e de isolamento. Para você conseguir a sua cura hoje, você precisa ter o seu padrão também, o seu protocolo, a sua rotina, o seu cronograma, o seu organograma de métodos de desintoxicação, métodos de purificação, métodos de lavagem. Você deve se purificar, se lavar, você deve se isolar e se afastar de pessoas que podem te contaminar mais ainda porque a tua imunidade está baixa. Você também tem que se afastar de pessoas porque o seu cortisol está baixo. E você está com a depressão, com angústia, com tristeza, com uma péssima energia, com uma energia baixa, mal-humorado. E você acaba também contaminando outras pessoas. Você acaba também adoecendo outras pessoas que estão do seu lado e querem te ajudar. Mas você não se permite isso. Porque você dá espaço para pensamentos negativos, dá espaço para a imunidade cair, dá espaço para a tristeza atuar, dá espaço para coisas ruins na sua cabeça. Você tem que decidir viver
e deixar que os outros vivam. Você tem que decidir amar a vida e amar os outros